De volta com o Bandicidade. E a gente recebe agora, para uma entrevista via Skype, Edgar Moria. Ele é coordenador de pesquisas do Instituto Internacional de Neurociências Edmund e Lili Safra, do Instituto Santos Dumont. A gente fala sobre a pesquisa que está mapeando profissionais de saúde durante a pandemia. Professor Edgar Moria, muito boa noite e seja bem-vindo ao Bandicidade. Boa noite, Ana. Professor, qual a intenção dessa pesquisa que o Instituto começa a fazer mapeando os profissionais de saúde? A proposta de mapear os profissionais da área da saúde em geral, no Brasil todo, frente à pandemia, é encontrar algumas respostas, como, por exemplo, quais são os motivos dos profissionais de saúde estarem afastados? Será que são faltas de EPIs, treinamentos? Quais as causas? Então, com essas perguntas, nós teremos algumas respostas para tentar ajudar os profissionais do Brasil. E nesse contexto, como é que vai se desenvolver a pesquisa? Esses questionários serão aplicados online, serão presenciais? Como é que está estruturada a pesquisa do Instituto? Nós fizemos um questionário online que é bastante rápido de responder, de forma bem objetiva, para não tomar mais tempo dos profissionais. E ele pode responder diretamente no celular ou no computador, de forma online, e os dados das pessoas, dos profissionais, ficarão totalmente seguros e eles não serão divulgados. Então, apenas os dados, as informações importantes relacionadas ao impacto da epidemia nos profissionais de saúde que serão divulgados. E nós disponibilizaremos essas informações de forma pública, que para servir também de informação para os estados ou para os municípios. Professor, nesse contexto, como foi que surgiu a ideia dessa pesquisa? A gente está em meio à pandemia e realmente os profissionais da saúde estão na linha de frente. Como foi que surgiu essa ideia, professor? A necessidade dessa pesquisa? Essa é uma pergunta bem importante, que nasceu do conjunto de ideias de alunos do programa de neuroengenharia, nossa pós-graduação. Os próprios alunos, quando nós paramos algumas pesquisas aqui no Instituto, eles tiveram a ideia de fazer muito mais do que ficar em casa apenas estudando por projeto deles. Eles também fizeram agora proposta de fazer a Face Shield para a gente fazer doação, e também esse levantamento, para caso nós encontremos informações importantes, nós tentaremos disponibilizar esses resultados ou para os municípios ou para os estados, para que eles façam algo para auxiliar ou dar um suporte para os profissionais de saúde. Essa pesquisa já começou e ela deverá ser concluída quando, professor? Ela iniciou já tem um mês. Nós estamos divulgando e nós pretendemos, dentro de mais um mês, ter algumas informações suficientes para começar essa disponibilização pública desses dados. Professor Edgar, me chamou muita atenção quando o senhor disse que a pesquisa vai identificar o motivo, inclusive, do afastamento dos profissionais da saúde. O senhor acredita que, a partir dessa pesquisa, desse cenário que vai ser traçado, a própria realidade do profissional da saúde poderá ser outro? Ou seja, com uma mudança no próprio contexto, professor? Exatamente. Se nós tivermos as respostas, os profissionais que estão ali na linha de frente, não só o médico, a enfermeira, a fisioterapeuta, mas também os outros profissionais que estão sendo impactados, desde o pessoal que faz a limpeza de um hospital, de uma clínica, a recepcionista, todas essas pessoas que fazem parte dessa cadeia da área da saúde, nós teremos essas informações para auxiliar, tanto para melhorar um treinamento, por exemplo, de prevenção, como com os pacientes. Então, nós tentaremos usar essas informações para um conjunto todo nessa cadeia da área da saúde, desde a recepção até o profissional dentro de uma UTI ou de uma enfermaria. Professor, nós temos um grande número de telespectadores que estão dentro desse contexto de profissionais da saúde. Se eles quiserem, como é que eles podem responder esse questionário do Instituto Santos Dumont? Nós colocamos disponível no nosso site, o www.isd.org.br, tem um link para o formulário. Aí ele clicando nesse formulário, ele não precisa instalar nada, ele vai apenas responder de forma anônima, os dados não serão divulgados,
e esses dados vão para um banco de informações daqui do Instituto. Professor Edgar, me chamou a atenção no decorrer dessa entrevista quando o senhor disse que os alunos de neuroengenharia, eles simplesmente não ficaram só em casa assistindo a cena, mas quiseram participar também. E o senhor citou até o exemplo de face shields que eu estou vendo aí na imagem que a gente está transmitindo para o Skype. Também o senhor já está com face shields aí no cenário. Conta um pouquinho dessa experiência, professor. Exatamente. Essa é uma iniciativa muito boa de alunos, que se nós pensarmos no Brasil todo, os milhares de alunos, eles podem ter ideias para ajudar na pandemia e não apenas ficar em casa esperando que algo aconteça. Então, essa é uma iniciativa, um bom exemplo nosso aqui dos alunos, que eles arregaçaram as mangas, foram atrás das informações de como montar as face shields, disponibilizamos gratuitamente para as instituições, hospitais, postos de saúde, tanto aqui da região de Natal, da Grande Natal, Macaíba, mas também para outros locais, inclusive para outros estados. E a ideia é que essa força de ideias, de trabalho de alunos no Brasil todo, se ela for replicada, o Brasil inteiro pode fazer muito mais do que apenas ficar em casa assistindo as notícias, né? Os alunos, eles estão indo para aí, professor? Como é que está sendo esse trabalho dos seus alunos? Nós fizemos de uma forma que os alunos vêm em duplas para que o laboratório fique sempre sem aglomeração. Então, nesse laboratório, por exemplo, eles fazem a impressão, fazem o corte do acetato, produzem a máscara, nós fazemos a produção aqui nesse laboratório mesmo, com poucos alunos, e eles fazem um rodízio. Então, todos podem participar, nós temos dezenas de alunos participando nessa iniciativa. Professor Edgar Moria, muito obrigada por sua entrevista. Uma excelente noite para o senhor. Bom final de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana. Boa noite.